Olá, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai pintar mais um pano de prato, tá? E a gente vai tentar seguir mais ou menos o que pede aqui na revista. Porque como eu sempre falo pra vocês, eu tô sempre mudando. Então, pra facilitar aqui pra mim, o que eu fiz? Passei o meu risco aqui. Primeiro você vai precisar de uma tábua. Eu tenho aqui uma tábua de MDF. Encapei ela com aqueles papel contact. Não sei se é assim que fala não, tá? Passei aqui aquela cola permanente de cola, essa cola aqui, passei ela aqui, esperei secar e ela tá assim. Coloquei o meu pano aqui para que ele não saia do lugar e assim facilita também pra gente pintar. Risquei o meu pano, fui lá, a pessoa escolheu o desenho que ela quer no pano de prato, risquei aqui. Feito isso, peguei meu pincelzinho de contorno. Esse aqui, peguei meu pincel aqui de contorno, esse da Tip 432, o 3.0. Escolhi as cores da tinta aqui e fui contornando. Por exemplo, a crista e o papo, eu contornei com vinho porque aqui dentro depois eu vou colocar vermelho. O contorno da cabecinha, da asinha da galinha, eu coloquei de cinza lunar, depois eu vou colocar branco. O biquinho e o pé, caramelo. O macacãozinho dele vai ser azul, então eu coloquei aqui o azul marinho. Aqui vai ser um detalhe de verde pistache. Então, depois, conforme eu for fazendo, eu vou falando pra vocês, tá? Então, como vocês podem ver, ó, minha pintura aqui, olha, todo o meu risco eu já contornei. O porquê de fazer isso? Pra quando eu tá pintando, eu não perder nenhum detalhe aqui do meu risco. Tá? Eu gosto de fazer assim. Se você for iniciante, eu acredito que vai te ajudar e muito para que você não perca nenhum detalhe, tá? Eu gosto assim, então eu me adaptei e eu acho ótimo essa ideia de estar contornando antes e depois vindo com a pintura. Então agora aqui a gente vai fazer o fundo. Aqui eu coloquei um pouquinho de clareador incolor. Vou fazer o fundo aqui da galinha com azul caribe. E eu vou estar mostrando pra vocês como eu faço esse fundo. Você escolheu lá a cor que você vai fazer o fundo. Isso que eu tô fazendo nesse pano, se você prestar atenção nas dicas, você vai fazer em qualquer pintura. Não precisa ser necessariamente riscar esse risco aqui no seu pano e fazer igual, entendeu? É só para que você tenha uma noção de como fazer. Então, eu escolhi lá a minha tinta, coloquei um pouco aqui de clareador incolor. Vou pegar um pincel, esse aqui nem tem numeração mais, tá vendo? Mas eu vou tentar ver aqui pra vocês. Ele é o número 12 da Condor, da série 484, tá? Mas se você não tiver dele, pode ser de um outro aí. Você vai pegar um pouquinho dessa tinta de fundo no pincel. Pega um pouquinho e mistura ali no seu clareador. O porquê de fazer isso? Se você vir com essa tinta aqui direto no seu pano, o fundo vai ficar escuro. Se você quer um fundo mais suave, olha, fui lá, peguei mais um pouquinho de tinta. Se você quer fazer um tom mais suave, você tem que fazer esse processo aqui que eu estou mostrando pra vocês. Desculpa aí esse barulhinho aí se tá incomodando. Agora aqui, olha, como vocês podem perceber, olha o tom que tá na minha bandeja e o tom que tá na tampinha. Tô tentando pegar de um jeito que não faça sombra. Olha a diferença. A tinta pura é mais escura e eu diluí ela, deixei ela mais clara. Ok? Agora a gente vai fazer todo o fundo. Como faço o fundo? Por exemplo, aqui. Você vai lá pegar o seu pincel, você vai molhar na sua tinta e a gente vai fazer o nosso fundo aqui. Então, a gente vai começar aqui de baixo. Aqui eu posso preencher toda essa parte de fundo. Aqui também. Lembrando que depois a gente vai fazer o chão, que é verdinho.
aqui eu vou preencher. Espero que esteja dando aí pra vocês ver, porque eu não... Como é um pano de prato, o risco é maior e eu não tô conseguindo pegar o desenho aqui inteiro pra vocês. E se eu colocar mais longe, fica ruim pra vocês estar vendo o detalhe. Então, nessa parte aqui do pezinho, eu vou preencher todo aqui, ó. Ok? Agora, aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr um pouquinho de tinta perto do pé e a gente começa a espalhar a tinta. Mas assim, tem pessoas que colocam e faz um fundo muito extenso. Ele estende ao longo do seu pano e não é legal. Então, se você fizer aos poucos, e reparem que se você faz isso com a tinta diluída, é bem mais fácil do que você vir com a tinta pura. Porque a tinta pura você não consegue dar esse efeito aqui, olha, de espalhar. Aqui sim, como é mais na parte aqui de baixo, eu quero preencher um pouco mais aqui. Lembrando que aqui eu tô trabalhando com esse pano, ele é um algodão cru, então ele é um pouco mais difícil para trabalhar. Mas se você tiver um outro tecido, você vai ver que é um pouco mais fácil, tá bom? Então, agora aqui a gente vai começar a subir esse fundo. Você vai pegar pouquinha tinta no seu pincel e você vai vir bem perto do risco. E você vai fazer esse movimento aqui de espalhar. Eu não me preocupei que pegou um pouquinho aqui em cima do meu risco, porque aqui é fundo e ele é bem clarinho. Notem que, olha, eu pego pouquinha tinta no pincel, eu venho bem perto do meu risco e eu faço esse movimento circular para não deixar uma tinta marcada. E eu não quero expandir demais esse fundo. Não há necessidade de fazer um fundo, sabe, que seja mais largo, que pegue muito mais o seu tecido. Não há necessidade disso. Pouquinha tinta no pincel, sempre perto do risco. E sempre com um movimento circular, para que você não deixe essa tinta marcada. Aqui, olha, vocês reparem que eu deixei pingar um pouquinho, não tem problema. Depois aqui a gente pode colocar uma borboletinha, uma abelhinha. Mas se você não quer que isso aconteça, você tome um pouco mais de cuidado. Agora eu vou movimentar aqui um pouquinho para vocês ir vendo como eu vou fazendo. Aí você vai lá, pega a tinta no seu pincel, você vem perto do risco, olha, e faça esse movimento. Vai balançar um pouquinho a câmera, porque a câmera aqui tá em cima do meu tecido. Reparem que eu não deixo o meu fundo expandir demais e não fica marcado também. E reparem que já que a gente já contornou, a gente não perde o risco, porque se você vai fazer um risco aí no seu tecido, como você usa o carbono próprio para tecido, ao passar sua tinta, você pode perder um pouquinho desse risco. E às vezes você se perde depois. Você que é iniciante, você acaba se perdendo para aonde é o detalhe, o risco, aonde você tem que contornar depois. E isso dificulta demais. Então aqui eu tô mostrando uma dica que é para facilitar para vocês. E a gente vai fazer em volta aqui, olha, de toda o nosso risco. Sempre, olha, pouquinha tinta no pincel, não precisa exagerar. Fazendo dessa forma, a sua pintura fica suave, fica bonita.
Se você vir com a tinta direto aqui no tecido, você não consegue espalhar ela assim e deixá-la leve. O seu fundo fica um fundo grosseiro e não é legal. Às vezes você não quer ter esse trabalho de estar fazendo esse fundo, mas ele é muito importante para sua pintura. Ele destaca, deixa muito mais bonito. E como eu sempre falo para você, se você tem o desejo de aprender a pintar, você consegue. O que te atrapalha é você não querer se dedicar e ter paciência. Como tudo na vida, a gente tem que ter um tempo para aprender. Quando você é criança e vai na escola, você fica vários e vários anos ali estudando, não é? A pintura é a mesma coisa. É um estudo constante que você nunca vai parar de aprender. Porque todo ano, todo mês praticamente, você tem aí uma cor de tinta nova, você tem dicas. Pessoas que têm muitos anos já de pintura, de experiência, vai aprendendo dicas novas para passar pra gente. E se você não tiver um tempinho e se dedicar, como que você vai evoluir, não é verdade? Então deixa a preguicinha aí de lado. Liga aí o seu computador ou no seu celular mesmo, pega um pano, vai treinando, vai prestando a dica. É uma dica simples de diluir a tinta com o clareador e que faz toda a diferença no seu trabalho, que deixa um trabalho bonito, um trabalho suave. Às vezes você olha para a pintura de outra pessoa e fala: nossa, mas que bonito, eu não consigo pintar assim. Você consegue, você só não conseguiu ainda porque você não se dedicou como deveria. E eu sempre falo para vocês, todas nós somos capazes. O que faz uma ser diferente da outra é que, óbvio, quem quer vai dar um jeito de aprender, não é verdade? Tem que ter paciência. Às vezes aí na sua cidade você não tem como ter um professor ou você não tem condições de pagar um curso pela internet, mas aí no YouTube tem várias pessoas que ensinam pra gente. Tem muitos e muitos vídeos aí. Então, quando você diz que para você é mais difícil, me desculpa, mas isso você está somente dando uma desculpa. Porque quem quer aprender, vai dar um jeito de aprender. E quem não quer, vai achar e colocar vários e vários obstáculos para que se torne mais difícil de aprender. Olha aí, mostrei tudo pra vocês, como eu fiz, tá bom? E agora a gente vai pra parte do chãozinho. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Olha, o clareador incolor, eu coloco aqui um pouquinho na bandeja. Vai colocando aos poucos pra você não colocar muita tinta e perder aqui a sua tinta, tá? No mesmo lugar aqui, olha, onde eu já tinha feito o fundo. Isso aqui não vai me interferir em nada. Vou pegar o verde pistache. Da mesma forma que a gente fez o fundo. Pouquinha tinta aqui no seu pincel. E você vai misturar aqui na sua bandejinha. Vou pegar mais um pouquinho. Mais uma vez, desculpa aí esse barulhinho de estar misturando a tinta, mas é muito importante para que vocês possam aprender, você que está iniciando. Mais uma vez, vou mostrar para vocês. Para vocês dá a impressão que tá um verde muito escuro, porque eu estou com a luz acesa, porque aqui tá com tempo de chuva, tá? Mas não tá. Foi bem pouquinha tinta
E agora tentem ver a diferença da tinta pura com a tinta que tá na bandeja. A tinta que tá pura, ela é bem mais forte do que essa misturinha aqui que eu fiz. E agora, como fazer o chãozinho aqui? A gente fez aqui o fundo, certo? Agora você vai pegar da mesma forma. Você vai pegar aqui, olha, pouquinha tinta no pincel. Você vai vir com essa tinta aqui, olha, bem perto do seu risco. Olha, e você vai fazer esse movimento circular, puxando para baixo. Mas sem expandir demais. Você não precisa pegar esse fundo e chegar até aqui, olha, no limite do seu tecido. Não há necessidade disso. Você vai pegar lá a sua tinta e vai fazer esse movimento. Fazendo isso, você não deixa a sua tinta marcada. E mais uma vez, eu estou fazendo nesse tecido aqui de algodão cru. Estou fazendo com esse tema aqui de galinha que a pessoa me pediu, mas isso serve para qualquer pintura, qualquer fundo, chãozinho que você for fazer, tá? Não fica presa achando que, você ensinou da galinha, como que eu vou fazer num pano que tenha frutas, que tenha flores? É a mesma coisa. Aqui vocês vejam que tem a separação do chão com o fundo, certo? Mas eu não quero que aqui fique marcado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de tinta no meu pincel. Mesmo que aqui eu já coloquei o azul, eu vou colocar um pouquinho desse verde aqui em cima. Vou estar misturando aqui, olha, uma com a outra. E eu vou ter esse efeito de chão e fundo, sem ter um efeito aqui marcado. Viu? Aqui a gente, olha, entrou com uma tinta na outra. E não deixe secar. Coloca a sua tinta e já vai fazendo essa mistura de puxar de um lado para o outro. Olha aqui, aqui é fundo. Então, eu vou colocar aqui, olha, um pouquinho desse verde de fundo aqui, olha. Porque aqui, apesar de ser o fundo, ele também me faz parte do meu chãozinho. Então, quando depois de seco, você vê que fica muito bonito esse efeito. Quando você mistura um pouquinho. Aqui, olha, a gente pegou um pouquinho do chão com um pouquinho do fundo. Mas você não precisa pegar esse chão aqui e levar até aqui em cima, aqui, até no topo da sua pintura. Não há necessidade disso. É somente isso aqui, olha. Você vai suavizar aqui, olha. Você vai dar um efeito bem legal. Deixa eu trazer vocês aqui mais perto. Pega a tinta no seu pincel. Vem aqui, olha, perto do seu risco. Vai colocando e já fazendo esse movimento para sua tinta não ficar marcada, não ficar manchado o seu tecido. Você vai conseguir um chãozinho legal, bonito. Não vai ficar nada aqui grosseiro. Pega lá, ó, tinta no pincel. Colocou, espalhou. Se você tiver aquele pincel pituá, que é um pincel redondinho, pode ser com ele, não tem problema algum. Pode ser com um pincelzinho aí que você já está acostumada. O importante é, pega sua tinta lá no pincel. Aqui, olha, você foi lá, pegou sua tinta no pincel, faz esse movimento circular aqui, ó, dentro da bandejinha. E aí você vem fazendo isso, olha. Você vem suavizando aqui para não ficar nada marcado. A pintura é um trabalho muito gostoso de fazer. Reparem, olha, peguei aqui um pouquinho em cima do pezinho dela. Pra mim aqui não tem problema algum.
Se você não quer que isso aconteça com a sua, você tome um pouco aí mais de cuidado. Eu aqui já tô acostumada, então depois eu vou cobrir isso aqui ainda com a pintura, né? Aqui, por enquanto, é só o chão aqui, o fundo da pintura que a gente tá fazendo. Isso aqui é uma coisa muito importante para vocês prestar atenção. Por que a necessidade de fazer fundo primeiro? Por conta disso. Agora imagina aqui, olha. Aqui na asinha dele, a gente vai colocar branco, não vai? E viu que eu peguei um pouquinho, a hora que eu fui passar meu pincel não entrou um pouquinho aqui dentro? Agora imagina que você já está com essa pintura toda pronta e vai inventar de fazer o fundo e o chão. Ao fazer isso, você automaticamente vai manchar ali o que já está pronto. Então, você fazendo o fundo primeiro, você não corre o risco de estragar nada da sua pintura. Então, é muito importante. Sempre, é como eu falo, não é uma regra. Mas assim, você facilita demais para você estar pintando. Se você começar por essas partes, sempre o que está embaixo. O que está embaixo, ele é sempre mais fácil você fazer primeiro. Ô, pessoal, me desculpa. Deixei o celular cair de novo. Bom, continuando. Vocês viram que eu derrubei vocês. Acontece que meu tripé aqui, ele já tá ruim, sabe? Ele não para muito. E aí a gente fica mexendo pra lá e pra cá vocês. Depois eu não consigo pôr ele direito. Mas não tem problema, acontece, né, pessoal? Quando isso acontecer de novo, vocês simplesmente apertem os cintos, segurem na cadeira de vocês, que tudo dá certo e eu coloco vocês novamente na posição correta aqui para que vocês não caiam da cadeira. E sempre que vocês forem pintar comigo, é sempre bom você já estar usando o cinto de segurança para quando isso acontecer novamente, vocês já estarem todos seguros. Desculpa a brincadeira, mas enquanto a gente pinta, a gente se diverte também, não é verdade? O mundo já tem tanta gente mal-humorada, pra que a gente vai ser também? Deus que me livre. Bom, essa parte aqui pra mim está ótimo. Sobrou tinta? Eu vou jogar essa tinta fora? De jeito nenhum. Eu volto ela aqui pro meu potinho. Não tem nada demais aqui. Foi apenas tinta e clareador. Agora a gente vai pegar e fazer uma sombra aqui. Tem meninas que às vezes vai pintar, colocou a tinta assim, pronto, acha que já fez ali o fundo. Não é bem assim. Agora a gente vai pegar o verde oliva. Vamos pegar ele. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Esse é esse que eu gosto. Esse aqui é o da Tigre, o 151, número 6. Agora, aqui a gente vai fazer a sombra. Por que sombra? Porque o pé da galinha não tá em cima da nossa grama. Faz de conta que aqui é uma grama, um chão, não importa. Você vai pegar o seu pincel, molhar lá na sua tinta, pouquinha tinta. Sempre que for mexer com sombra, pouca tinta na pintura. Por que sombra? Porque o que tá embaixo, olha a minha mão, aqui tá pegando a luz, não tá? Então aqui é luz. Aqui não tem sombra. Por quê? Porque o que tá embaixo é sombra. O que tá em cima recebe a luz. Então o pezinho dele tá em cima da grama. Então, aqui, olha, a gente vai colocar a sombra. Ó. E pouquinha tinta no pincel. Você não vai cobrir tudo isso aqui. Sempre pouca tinta. Molhou lá seu pincel na tinta. Você vem perto aqui, olha, do seu risco, com cuidado. E você vai fazer esse movimento, olha.
coloca sua tinta e aí você faz um movimento aqui circular, porque a gente não quer que essa tinta fique manchada aqui, a gente não quer que fique marcada. E a gente quer esse degradê, o mais claro, o mais escuro. Pouquinha tinta lá no seu pincel. Aqui a gente tem uma pequena aqui, ó, separaçãozinha aqui entre o nosso chãozinho. Aqui eu faço esse movimento aqui, olha, de vai e vem com o meu pincel, sem deixar nada marcado. De novo, molhou lá o seu pincel na tinta e vem aqui, olha, fazendo esse movimento de vai e vem aqui. Porque aqui é o nosso chão. E aqui eu não preciso estar passando essa cor de verde de novo, porque aqui a gente já colocou um verdinho e depois a gente puxa ali uns fiozinhos de grama. Agora vamos movimentar de vocês, coloquem o cinto, não caiam. Agora deu certo. Pouca tinta no pincel. Tinta perto do meu risco. Colocou? Você não vai esperar essa tinta secar. E o nosso fundo aqui, olha, ele não vai dar pra vocês verem, mas ele tá úmido, tá? Você não precisa esperar secar pra tá fazendo isso. O que você precisa esperar secar se você for fazer? Fez o contorno, vai esperar esse contorno secar pra vir pintar. Porque se você pintar aqui, você vai manchar todo o seu risco. E não é isso que a gente quer. Pouca tinta no pincel. Reparem como eu faço, o movimento, olha, de vai e vem. Mais um pouquinho, olha, pouquinha tinta no pincel. Vou lá perto do meu risco, olha, e faço esse movimento. Muito importante sempre, gente, sempre fazer o fundo primeiro. Você que tá iniciando, ajuda demais, sabe? Às vezes você vê alguém fazer, mas aquela pessoa ela já tem uma certa experiência ali com os pincéis, as cores que ela tá usando, ela sabe qual cor, né, que ela vai conseguir cobrir depois. Se você não tem essa experiência, sabe, não te custa nada, não vai te levar muito mais tempo do que você iria levar aí pra tá tentando aí fazer esse, sabe, esse contorno primeiro, vir com fundo. Pouquinha tinta aqui no meu pincel. Coloquei a tinta lá, tiro o excesso lá no meu paninho, porque eu achei que eu coloquei muito. E aí você vem aqui, olha, suavizando esse fundo, tá? Colocou isso, não precisa mexer mais. Reparem que, olha aqui, a gente tem o verdinho aqui mais claro, o verdinho mais escuro. Agora eu vou pegar o meu branco de misturinha que eu já ensinei no canal. Eu vou fazer. Se você não quiser fazer isso com branco, não precisa. Você pode deixar assim. Vou pegar lá pouquinha tinta no meu pincel. E aqui, olha, se você quiser, você vem em alguns pontos aqui, olha. Alguns pontos, você coloca aqui um pouquinho de luz, que ele vai suavizar aqui um pouco mais o nosso fundo. Esse branco, ele vai secar depois. E fica aí um degradê bem legal de tons de verde. Vou movimentar vocês aqui de novo. E nunca queira pintar igual a ninguém, porque o dom é seu. O jeito da sua pintura é sua. O que você precisa fazer é se dedicar, aprender.
a prestar atenção, ouvir dicas. Isso vale para todas. Agora, o jeitinho de pintar, não queira pintar igual a ninguém, porque jamais vamos conseguir. Se nenhum dedo é igual ao outro, pode pegar sua mão aí e olhar. Nenhum dedo seu é igual ao outro. Por que que você acha que vai conseguir fazer uma pintura idêntica de outra pessoa? Óbvio que isso nunca vai acontecer. Nem mesmo a gente mesmo. Você pode pegar e pintar 10 panos iguais. Você não vai conseguir pintar esses 10 panos totalmente igual. Feito isso, aqui eu vou esperar secar para que depois eu faça minhas graminhas. Mas primeiro eu vou fazer agora a pintura meu casalzinho aqui de galinha, para depois eu estar puxando ali os matinhos aqui sobre o pé, porque não vai adiantar eu fazer o matinho agora e depois vou pintar como o pezinho dele. Mas essa parte estando pronta é muito mais importante pra gente. Então eu espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês aí do fundo da pintura. Agora eu vou mostrar para vocês de frente, para vocês verem aqui como ficou. Lembrando que essa pintura tá úmida, vocês viram que a gente acabou de fazer. Aqui vocês dão a impressão que tá manchado, mas é porque tá molhado. Agora isso aqui tudo vai secar, tá? Aqui eu já preenchi ela com branco e fiz uma sombra com cinza lunar. Mas eu vou mostrar pra vocês a pintura. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui no rostinho dele e na asinha, e vocês vão ver que é a mesma coisa. E aí a gente vai por partes, tá bom? Porque eu acredito que fica bem mais fácil para você estar acompanhando e entendendo aí onde é sombra, onde é luz e como eu faço. Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado e fique com Deus.